Olá, amigos, amigas, boa tarde. Voltou a chover em Salvador. A chuva está causando um estrago muito grande na cidade. Isso somado com a situação do coronavírus, é uma tragédia muito séria para a nossa população. Mas a gente pode até parodiar um pouco, dizer que é uma tragédia anunciada, né? Porque todo ano ocorre a mesma coisa. As chuvas, a cidade não está preparada para a chuva. As grandes cidades brasileiras, deixa eu encostar um pouco aqui para ficar mais centralizado. Só um pouquinho. Aí, agora acho que eu estou melhor agora. Assim. As grandes cidades brasileiras não estão preparadas, né, para esses fenômenos meteorológicos, as chuvas, né? Porque há uma constatação, os urbanistas, os estudiosos, o próprio Milton Santos já dizia que as grandes cidades brasileiras, elas, por conta do crescimento desordenado, da falta de planejamento, se tornaram amontoados urbanos, né? Então as pessoas se amontoam nas cidades. A grande pergunta que tem que fazer é o seguinte: e por que não há planejamento no crescimento das cidades? Isso é porque quem vai determinar, na verdade, essa ausência de planejamento é porque termina prevalecendo o planejamento do capital. O capital imobiliário, que é quem determina onde serão feitos os investimentos nas cidades. Então, todo o planejamento é feito apenas para uma determinada parte da cidade de interesse do capital imobiliário. Uma outra parte não recebe os investimentos na mesma proporção. Só que isso chega a uma situação que fica insustentável, porque mesmo naquelas partes da cidade que são alvo de um maior investimento por conta do poder público, elas passam a sofrer também com esses fenômenos. É o caso de Salvador, né? Então, quando chove, alaga desde os bairros onde moram as pessoas de maior poder aquisitivo até os bairros populares. Então é uma situação catastrófica. E a gente imaginava que a chuva ia passar um pouco em Salvador, não passou, voltou de novo. E aí as casas caindo, e agora não são somente casas assim em situação mais precária, né? Nós temos, nesses últimos dias, acidentes, até mesmo em conjuntos habitacionais, que são conjuntos construídos dentro de um determinado padrão, que não seria normal acontecer esse tipo de coisa. Pronto, chegou o nosso convidado. Boa tarde, professor Rui. Boa tarde, Everaldo Augusto, tudo bem? Tudo em paz? Eu não estou conseguindo lhe ouvir direito aí, só um minutinho que a gente vai ver como é que a gente resolve isso aqui, viu? Tá, ok. Fala aí para eu lhe ouvir. Eu estou aqui na sua... ouvindo deixa eu ver aqui só um pouquinho. Estou lhe ouvindo bem. Eu pego aqui. Não, aqui está tudo beleza. Estou lhe ouvindo bem. Estou lhe ouvindo bem. Veja aí o seu microfone. Veja seu microfone aí, professor. Tá bem, tá tudo bem aqui. Veja aí o seu microfone. Não, tá beleza. O seu tá beleza. É o meu. É o meu que não está legal. É o meu que não está muito legal. Só um minutinho que a gente resolve isso. Só um minutinho que a gente resolve isso, professor. Pronto, está resolvido. Aqui tem que ter uma certa dose de improvisação também. Não é fácil, hein? Tá certo. Eu lhe ouço normal. Estou lhe ouvindo bem. Falei, professor, para eu lhe ouvir agora. Eu estou lhe ouvindo bem, Everaldo Augusto. Tá ouvindo? Beleza. Então, um cafezinho? Não, Você obrigado. quer café? Estou de dieta. Faço dieta e natação. Né? Meu jantar hoje vai ser uma banana da terra e canela. Só isso. Só isso. Muito bem. Eu tenho... Claro. Rapaz, o homem está levando a sério. Muito bem.
Olha, toma água aqui. À vontade. Ó, seja bem-vindo a essa nossa live. Eu queria apresentar você, para o nosso público. À vontade. Só um minutinho, que esse som aqui não está legal. Eu vou tirar aqui esse microfone para ver se fica melhor, porque... E fala aí, professor. Eu estou lhe ouvindo bem. Você me ouve? Ótimo. Então tá beleza. O negócio é uma incompatibilidade do iPhone com outros equipamentos de outras marcas. E se você compra Xing Ling, então aí que ele não aceita mesmo. Olha, professor, não é fácil essa nossa vida, viu? Não, Bem, não é mas fácil. eu queria apresentar você primeiro aí para os nossos amigos, né? Nossas amigas. Os professores já lhe conhecem. Professor Rui Oliveira, professor de Química do Colégio Central, da Bahia, mestre em Química, fez um estudo muito importante para a cidade de Salvador, eu não sei a fundo. Aliás, Química não é a minha praia, mas eu sei que o seu estudo, na sua dissertação, a sua pesquisa de mestrado, foi sobre a Baía de Todos os Santos, né? O nível derramamento de petróleo na Baía de Todos os Santos, com impactos ambientais. E os impactos ambientais, né? Isso. Dentro e fora do mar. Então, um estudo realmente importante e que, com certeza, vai servir, se não já serviu, vai servir muito para a gente. Então, professor Rui Oliveira, é isso aí, né? É um líder sindical, moderno, avançado, né? Comunista, foi candidato na última eleição aqui, é suplente de deputado pelo PCdoB aqui na Bahia, o segundo suplente, hora dessa vai assumir, e a eleição de Rui seria e ainda vai ser a entrada pela porta da frente da Assembleia Legislativa da Bahia. A educação precisa entrar ali pela porta da frente e, com certeza, com um mandato como o seu. Então, eu quero agradecer de antemão a sua participação aqui. Eu sei que nesses dias de quarentena você está sendo muito solicitado. Eu até brinquei com você hoje que você estava trabalhando mais agora na quarentena do que antes, porque é correndo de uma live para outra, correndo virtualmente. Está dentro de casa, guardando aí a quarentena, mas participando de lives, tanto aqui como aí também pelo Brasil afora. E o assunto é o mesmo, o assunto é educação. Educação sempre foi um grande tema de debate no Brasil. Entra governo, sai governo, inicia uma nova época, termina a época, entra nova república, velha república, e a educação está sempre na pauta. E eu pedi você para vir aqui hoje, né, pelo assunto que é, e também porque eu sou professor da rede pública estadual. Com certeza, os colegas aí do colégio onde eu ensino, Thales de Azevedo, estão agora nos assistindo, certo? E como você sabe, professor Rui, há, sim, em relação ao quadro mais geral do país, uma incerteza muito grande diante dessa... Parei que... Só um minutinho. Voltou de novo. Há uma incerteza muito grande em relação ao futuro do país. Ninguém tem certeza de nada. Já era assim antes dessa pandemia de coronavírus, por conta da crise econômica, imbricada aí com a crise política, gerando assim um quadro de crise social no Brasil, sobretudo depois do golpe contra a presidente Dilma. E agora, então, com essa pandemia, que a situação está completamente incerta em todos os sentidos para todo mundo. E na educação também. Então, eu queria já, de cara, assim, jogar uma batata quente na sua mão e com a seguinte pergunta. E o nosso ano letivo da rede estadual e também da rede municipal, ele está perdido? Porque você sabe, e quem está nos assistindo também, o ano letivo precisa ter, durante o ano, 200 dias de aula, né? Então, como é que é essa situação? Nós vamos conseguir completar 200 dias de aula com esse quadro de pandemia, porque desde o dia 14 de março que as aulas foram suspensas, e era necessário fazer isso.
né? Então, eu queria ouvir de você, que é presidente da PLB, também de entidades nacionais, da Confederação Nacional dos Professores, né? Circula, está fazendo esse debate, se reuniu recentemente com o secretário Jerônimo, a equipe da Secretaria de Educação. Queria que a gente começasse esse bate-papo falando sobre essa questão do ano letivo. E aí? Olha, Everaldo, em primeiro lugar, é prazer estar aqui nessa tarde, final da tarde, com você. Você é uma pessoa que tem referência, tem uma história no movimento sindical, uma pessoa comprometida com a luta dos trabalhadores. Então, é um prazer estar aqui. Eu estou tendo muito mais trabalho, como você falou, estou sendo muito requisitado aqui na Bahia, no Brasil e no exterior para fazer palestra, para fazer trabalho. Eu queria responder, mas teria que contextualizar um pouco. Muito bem. No mês de dezembro, foi na cidade de Wuhan. Wuhan fica na China, é uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Aconteceu o contágio do Covid-19. Covid-19 é um vírus da família do coronavírus. Já temos 500 variações desse vírus na China. Ele tem um transmissor, que é o morcego. O morcego contamina um hospedeiro, que no caso da China são animais que existem por lá, tipo um gato chinês, por exemplo. Então, cada um tem sua variação. A primeira fora da China foi na África, que contaminou o dromedário e deu início para a cerca. Depois, na própria China, teve o coronamar, que teve uma grande repercussão. E agora, nós fomos assim, o mundo todo está estarrecido com uma pandemia, coisa que se repete há 100 anos atrás, quando tivemos a gripe espanhola, que levou a óbito mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Foi em 1818, em 1820, continuou, tem 100 anos que isso aconteceu, e nós não aprendemos ainda a discutir, porque tem um viés ecológico que, quanto mais você devastar ao meio ambiente, você agredir o meio ambiente, nós vamos ter ciclos e mais ciclos de crises de pandemia no mundo. Então, tem uma questão ambiental por trás, uma questão ecológica. Você maltratar a terra, matar com agrotóxico, contaminar a terra, vai fazer com que apareçam novas formas de vida que estavam em processo de acomodação no ambiente, não fazia mal a ninguém, mas foram agredidos e aí se espalhou. Então, a história do corona, do Covid, começa na China. Só que a China ela teve uma medida muito eficiente e eficaz. Assim que teve conhecimento no mês de dezembro na China, eles fecharam lockdown total na cidade de Wuhan. Ou seja, ninguém entra e ninguém sai. Por que isso? Para o povo entender e para você ver a consequência do ano letivo. Esse vírus não tem ainda uma vacina. A melhor eficácia é o isolamento social total. Se toda a população brasileira ficasse confinada 14 dias dentro de casa e não circulasse hora nenhuma, com 15 dias o vírus não teria contaminado muita gente e iria embora. Só que isso na China, pela disciplina, pela comunidade asiática, não só a China, mas a Coreia, o Japão, eles conseguiram fazer isso, com disciplina e ficar em casa. E lá na China, com a população de 1,5 bilhão de habitantes, o número de mortes, embora temos que condenar, mas foi praticamente em relação ao continente europeu e o brasileiro irrisório. 3.600 e poucas pessoas foram a óbito na China e lá está sob controle o Covid-19. Nós temos tirado diversas lições sobre o Covid-19. Primeira lição é que nós não tínhamos o tamanho, a ideia do mundo de desigualdade que é o nosso planeta. Você tem uma ideia, 1% da população americana detém 65% de toda a riqueza dos Estados Unidos. 1%. Então, a desigualdade social no mundo, agora ela está explicitada e todo mundo está vendo. Os invisíveis que nós não conseguimos enxergar. Então, essa primeira questão. A segunda é ideológica, porque todos esses países que têm um receituário neoliberal, eles perderam. Eu disse a Daniel Almeida, na live que eu fiz com ele agora, estava lendo o artigo de Maílson da Nóbrega. Maílson da Nóbrega já acabou o neoliberalismo. Acabou. Essa ideia de Estado mínimo perdeu no mundo todo. Por que perdeu? Porque quem privilegiou
O mercado, quem privilegiou o capital em detrimento das vidas, perdeu e muito. Então, essa receita foi feita na Itália, que não seguiu o receituário da Organização Mundial de Saúde, que previa o isolamento. Temos mais de 30 mil mortos na Itália. A Espanha, a mesma coisa, comemorou o Dia das Mulheres, 8 de março, com 200 mil pessoas em Barcelona e Madrid. Temos aí o Reino Unido, que o primeiro-ministro, Boris Johnson, foi para as ruas beijar o povo, apertar o povo, quase morre na UTI e está tendo muitas baixas no Reino Unido. E único país assim, de primeiro mundo, a Alemanha, que tomou providências sérias e tem uma renda per capita muito grande, conseguiu conter e minimizar. Os países do norte da Europa, o Noruega, Dinamarca, Islândia, Finlândia, não tiveram quase nada. Na América do Sul, na América do Norte, o Trump começou dizendo a mesma porcaria de Bolsonaro, que era uma gripezinha, que não ia ter nada, e hoje chegamos nos Estados Unidos a 100 mil mortos. A guerra do Vietnã, que durou 20 anos, não morreram nem 25 mil. E nos Estados Unidos hoje tem 100 mil mortos e 1,5 milhão de contaminados. Então, na América do Sul, a mesma coisa. Os países latino-americanos se protegeram mais do que o Brasil, e o Brasil, nós vivemos essa dubiedade. O Brasil não tem governo, não tem presidente, não tem rumo, não tem prumo, porque elegemos um Bolsonaro da vida, um imbecil, um idiota, que prefere passear de jet ski, mandar a gente tomar tubaína. É isso, viu, professor? Esse diagnóstico que você está dando aí está sendo muito bom, né, para a gente ir atualizando, né, essa compreensão sobre os problemas. Agora, diante disso tudo que você falou, porque ainda tem gente que acha que é uma gripezinha, que é mais importante a economia, que tem que gerar... Como esse cara que foi eleito presidente do Brasil, infelizmente, que está fazendo esse tipo de coisa. Como é que você avalia essas atitudes desse cidadão? É a terceira lição. A terceira lição é uma guerra, guerra de tese política. O pessoal que acredita que a Terra é plana, esse pessoal, ele tem uma tese do criacionismo, que foi Deus que quis assim, que tem que ser assim, que tem que morrer mesmo e não tem jeito. E nós que queremos ter o conhecimento científico. Eu dizia que se não tivesse conhecimento científico aplicado para a humanidade, nós estaríamos ainda tentando acender um fogo, botando pedra, porque foi o conhecimento científico que possibilitou que nós tivéssemos esse desenvolvimento. Então, é a luta do conhecimento científico com a negação do conhecimento. Isso também está se dando na Europa, de forma mais assim pela ultradireita. Então, o que o Bolsonaro quer é exatamente criar o caos. Ele sabe que a economia vai quebrar. Ele sabe que essa crise é uma crise que vai passar durante 2, 3 anos. O país já vinha numa crise econômica antes do Covid e aprofundou de tal forma, e tem uma discussão. Ou o Estado assume a direção e faz essa intervenção, ou vai quebrar a economia brasileira. E essa discussão, essa disputa do Guedes e do Bolsonaro, o Guedes veio da escola de Chicago, veio lá do Chile, onde é o laboratório neoliberal, que apresentou como proposta no Brasil, está sendo fracassado, está sendo desmoralizado. E, por último, é a questão da desigualdade social. É o que eu falei de tarde. Uma coisa nós precisamos ter isolamento social. Agora, como o país tem uma desigualdade muito grande, é muito fácil quem está num apartamento de 100 metros quadrados dentro de casa, isolado. Agora, você ficar isolado numa favela, numa comunidade, num barraco de 20 metros quadrados com 10 pessoas, é caminhar para o corredor da morte. Então, a gente está pedindo encarecidamente que os companheiros e companheiras fiquem em casa, fiquem em isolamento social. Se precisar sair, usem máscara. Agora, isso vai chegar no ponto do ano letivo. Tudo isso é para responder um pouco sobre o ano letivo. Muito bem, estou querendo saber sobre o ano letivo. E aí? Na reunião que nós fizemos com o secretário, eu sempre professor Rui, antes de você falar, queria lhe dizer, você deve estar vendo aí também, mas já entraram aqui vários professores, viu? Eu fiz propaganda. Está aqui, ó, vários professores. Está aqui o professor Alexandre, Rui Adolfo, Edson Nery, Jusilane Barreto, Marcelo Tribal,
Camerina, que é Juliette diretora. Barreto, Thalita, um bocado de... E tem Camerina, diretora do Presiliano Silva, está aí também. Eu vi pois agora. Emília Alves, um bocado de gente aqui, Yara Leão, até Pardal está aqui assistindo a gente. Sim, mas diga aí, o que você quer dizer? Então na reunião com o secretário, nós dissemos que Que nós dia só foi a reunião? voltaremos. Que dia foi? Qual foi o dia A da reunião? reunião tem 20 dias atrás, com o secretário de Educação Jerônimo, todos os seus assessores, o subsecretário Danilo, com César Lisboa, chefe de gabinete, com Manuelita do Ensino Médio, da SUPED, toda a sua equipe com a diretoria da PLB de forma remota. Nós dissemos que só voltaremos às aulas quando tivermos segurança de que não seremos contaminados por essa Covid-19, já que o único remédio é o isolamento. Ponto. As pesquisas, o monitoramento está nos ensinando de que é o seguinte, nós vamos passar a fase mais difícil de contaminação, que é agora esse mês, essas 3 semanas, até o início de junho. Até o dia 15 de junho, vocês viram que voltou a ter 1.000 mortes num só dia. Então, aqui, se não for tomado cuidado, lá em Salvador principalmente, nós teremos 700 mortos. É um negócio muito complicado. Então, mesmo que termine o pico no mês de julho, isso não significa, porque assim, a realidade é nua e crua. O Covid vai contaminar 70% da população. Ponto. O que está sendo feito de isolamento é para não entrar em colapso o sistema de saúde. Por exemplo, Salvador, agora, não tem mais praticamente leito de UTI. Hoje, o governador Rui Costa está dizendo que vai trazer 150 respiradores até o final da semana. Mas se alguém ficar com Covid e tiver complicações, principalmente as pessoas idosas, pessoas que têm algum problema de asma, problema cardíaco e por aí vai, diabetes e por aí vai, ele não vai ter UTI nem na rede privada. Nem na rede privada. Isso é um drama, Aí vai ter que ficar igual na Espanha, igual na Itália, onde as pessoas vão morrer dentro de casa porque não tem como atender nem UPA, nenhum hospital. Então, a nossa linha de raciocínio é que até setembro, essa onda não vai passar. Ela pode atenuar, ela pode diminuir o número de óbitos diários, como está acontecendo na Espanha e na Itália. Na Itália, chegou-se a 1.000 óbitos por dia, hoje está em 100 e pouco. Mas continua a contaminação do coronavírus. Aí você que é professor, igual a mim, como é que nós vamos ficar? Como é que nós vamos dar aula se o maior índice de contaminação sem sintoma, assintomático, são os jovens, os alunos? Os alunos serão contaminados, não tem sintoma nenhum, voltam para suas casas e contaminam todo mundo. Aí a gente vai ter a segunda onda do corona. Eu falei para Daniel, não pense, Everaldo, você que eu gosto de carnaval. Não vai ter carnaval. Enquanto não tiver uma vacina, não teremos aglomerações em lugar nenhum do Brasil e no mundo. É proibido? É proibido. Porque uma segunda onda do coronavírus, ela é real. E ela sendo real, nós não vamos expor nossas vidas, professores, educadores, funcionários e os alunos na rede estadual nem na rede privada. Então, nós dissemos ao governador, dissemos ao secretário, se é verdade que é para defender a vida, nós vamos defender. O ano letivo, nós vamos ter que sentar depois, porque ninguém é verdade. Você foi sindicalista, foi dirigente sindical, nós fizemos 115 dias de greve na rede estadual. Nós nunca discutimos na greve que dia a gente vai fazer a reposição. Isso se discute no final. No final, aí chama a comunidade, chama os pais, chama os professores para fazer esse debate. Como é que vai fazer para que os alunos não sejam prejudicados? Então, nós temos compromisso com a educação pública da Bahia e do Brasil e nós não temos a mínima condição. Agora, o secretário disse assim, professor Rui, vamos fazer o seguinte, no mês de junho, a gente volta a discutir se tem possibilidade de voltar ou não. Na minha opinião, nós não vamos expor nossos filhos, nossos trabalhadores a essa Covid-19, que é mortal, o grau de letalidade dela é muito alto e alto índice de contaminação. Então, nós não vamos. Vocês estão vendo aí, vou dar só um exemplo de Salvador, Everaldo. Você, que é pré-candidato a vereador,
você está vendo que teve a 4ª morte de rodoviário. É verdade. É um absurdo você chegar e expor os rodoviários dessa forma. Eu, se fosse rodoviário, depois que morreu o quarto, nós não temos condição. É um absurdo você botar muita gente dentro de um ônibus com alto índice de contaminação, mesmo que saia a pessoa do ônibus, fica o vírus no banco do ônibus. Queria lembrar você, professor Rui, que essas categorias que, por conta do seu ofício, do seu trabalho, são obrigados a trabalhar, rodoviários, policiais, o próprio pessoal de saúde, nós profissionais de saúde, né? Todos os dias o número de pessoas acometidas e de mortes tem aumentado. Então, isso que você está falando, isso faz sentido. Estou vendo aqui pelas respostas, a professora Viviane Carla disse aqui, só dá para voltar com completa segurança sobre a nossa saúde, né? Vários outros professores também, professora Cristiane, aliás, professora Cris Neri, né? Cristiane Amato, vários deles aqui dando opinião, reforçando essa sua ideia. Ou seja, a grande questão não é voltar para dar aula. A grande questão é assim, qual é a segurança que se tem diante desse quadro, né, que até então está sob controle, mas crescendo mais ainda, e se isso vai até setembro, isso pode fugir completamente ao controle, né, das autoridades sanitárias e assim por diante. Agora, quando você colocou isso na reunião, qual foi a resposta do secretário? O secretário concordou com a diretoria da PLB e marcou uma nova reunião que estamos agendando agora para junho. Até o dia 15, vamos ter uma reunião com o secretário avaliando o caso, ou os casos, porque não adianta você dizer que está controlado a Covid na Bahia e liberar e não fechar as fronteiras com a Bahia. Porque sai alguém de São Paulo e volta o índice de contaminação. Vem alguém, a Bahia faz fronteira, o estado da Bahia, se não me engano, com 7 estados. Piauí, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, com 7. Então, mesmo que controle na Bahia, ela volta uma outra onda contaminada por essa interação social que existe e que deve existir. Agora, o problema não é só voltar. O problema é que tem uma máxima. Nós não seremos o mesmo depois da pandemia. Isso é uma realidade. Ou seja... Como assim? Do ponto de vista de quem? De comportamento, de atitude? O que era normal não será mais normal. Era normal você ir à praia? Sim. Mas você agora, para ir à praia depois da pandemia, não vai poder fazer como você fazia. Tem que ter certo cuidado. O uso de máscara vai prevalecer ainda durante um ano, porque a contaminação pode voltar. Você tem interação social. A Assembleia da PLB, ninguém dessa cidade, nem no Brasil, pode reunir mais de 50 pessoas. Vai ser um perigo. Um perigo. Então, a vida social vai mudar. Festa, barzinho, teatro, tudo vai mudar. E a forma de dar aula também. Porque isso agora chegou à real de que numa escola você não vai poder, se voltar, trabalhar com 15 alunos. Não, nem 15, você vai ter com 10 alunos. E isso vai mudar totalmente a relação. E vai também... O professor Rui, o professor Paulo Figueiras está aqui também, mandando a professora Thaís Silvânia ou Silvani também. A sala de aula superlotada, as escolas serão um grande foco, não tivermos segurança total. Tudo bem. Agora, diante dessa impossibilidade de retomada das aulas, estão suspensas até 18 de junho, salvo engano, né? Mas aí uns 15 dias. Diante disso que você está falando, dessa impossibilidade de retomar as aulas, qual é a outra estratégia que se tem para dar continuidade, né, ao programa, aos conteúdos, porque existem recursos tecnológicos que permitem fazer isso, as faculdades estão fazendo isso, as universidades também estão fazendo isso. Parece que está com um probleminha ali na internet do professor Rui, não sei se ele está conseguindo ouvir. Mas o que eu gostaria de saber, professor, deixa eu ver se retorna ali, diante dessa impossibilidade,
Se você ouviu, professor, o que foi que eu falei? Professor Ouvi, Rui? eu vi a questão dos recursos tecnológicos. Diante dessa Ouvi. impossibilidade, a gente pode ter, porque já está tendo, muito por iniciativa de cada professor, iniciativa da direção da escola, né, de trabalhar com Classroom, Kahoot e outras ferramentas de comunicação, transformando em ferramentas pedagógicas, certo? Mas isso ainda num patamar esperando retomar o ano letivo, ou seja, não é o principal. Diante disso que você está falando, e que é razoável, né, que faz sentido, então, o que seria adicional, né, que seria o uso desses recursos tecnológicos para aula à distância, aula virtual, não presencial e assim por diante, precisa imediatamente se tornar, né, o principal espaço pedagógico para dar início aos conteúdos e assim, mesmo que não tenha condição de 200 dias de aula presencial, você tem a condição de trabalhar os conteúdos. Inclusive, alguns professores falaram aqui que a preocupação com o ano letivo deve ser também uma preocupação com os conteúdos. De repente, você vai fazer de conta que está dando 200 dias de aula e o pessoal não vai estar preparado para enfrentar o Enem, que ele vai falar daqui a pouco e assim por diante. Então, diante dessa possibilidade de utilizar essas ferramentas pedagógicas e transformar o espaço da sala de aula num espaço virtual, a secretaria tem esse entendimento, tem estrutura, tem pessoal técnico para dar suporte a, sei lá, 1.000, 2.000 escolas em todo o estado da Bahia? Olha, Everaldo, você entrou num debate que me preocupa muito, porque a gente diz assim, de boas intenções, o inferno está cheio de gente, de boas intenções. Então, todos nós professores, educadores, coordenadores pedagógicos, funcionários de escola, temos muita preocupação em garantir uma educação pública gratuita e de qualidade. Ponto. Nós não podemos utilizar e confundir aplicação de tecnologia na educação como, enquanto ferramenta, enquanto suporte por educação à distância na educação básica. São coisas diferentes. Os professores, eles têm compromisso. Então, hoje em dia, nós temos 55 milhões de estudantes da rede pública na educação básica. 55 milhões. No Brasil. No Brasil todo. Brasil todo. Desses 55 milhões, 60% não tem acesso a nenhuma mídia digital. 60% não tem. Aí, por pressão do capital, você sabe que existe uma pressão para transformar a educação em mercadoria. O setor privado, que é controlado por um grupo muito forte, internacional, o grupo Pearson e Croton, eles têm investida para ganhar dinheiro com a educação. Os professores da rede estadual, das redes municipais, eles estão comprometidos com a educação. Estão fazendo atividade remota para que o aluno não se sinta sozinho, isolado. Mas ele não consegue atingir a maioria dos estudantes da Bahia. Não consegue, de jeito nenhum. E essa é a compreensão do secretário de Educação, que nós dizemos, olha, atividade remota é uma coisa, ensino remoto é outra, e educação à distância é outra. O que é que está acontecendo? Você, que é um estudioso, e a gente vai fazer um debate sobre a quarta revolução no mundo do trabalho, a automatização, recursos que estão substituindo o homem, a máquina substituindo o homem, robôs. Então, isso é muito, assim, preocupante. Nós vamos ter, eu disse ao secretário, a maior evasão de estudantes da rede pública na Bahia e no Brasil também. Por quê? Com esse desemprego, com essa recessão, economia quebrada, os meninos desistiram da escola, cara. Desistiram. Nós vamos ter, na rede estadual, para compensar, um fluxo muito grande de estudantes de rede particular, porque os pais perderam o emprego. Vai ter um fluxo grande para a rede estadual e para a rede municipal, porque o pai perdeu o emprego. Esse pós-pandemia vai atingir em cheio a educação também nesse aspecto, né? Então, o que é que eu quero dizer para você? Primeiro, que todo professor que tiver de forma voluntária fazendo interação social com os alunos via ensino remoto, educação remota, é benéfico. Agora, isso não pode comprometer com estar
como dia letivo, nem como atividade de hora-aula. Por quê? Muito bem, professor. Muito bem. Porque seria uma exclusão social. Uma exclusão social. A escola é de todos para todos. A maioria não tem interação, não estão interagindo porque não tem acesso a mídia nenhuma. E aí o prefeito de Salvador, que não é besta de nada, foi o que ele fez agora. Nós vamos botar na primeira etapa plataforma digital. Plataforma digital é uma oportunidade que a Oi, a TIM, a Vivo, todas elas, e também a Natura, o Banco Itaú, Fundação Ayrton Senna, tem para vender. Essas plataformas custam um monte de dinheiro. E o Assemineto venha como salvador da pátria, não vou deixar esse menino, não é obrigatório, e aplica a plataforma, para na segunda ter uma rede de televisão. Adivinhe qual vai ser a rede de televisão que vai funcionar na Bahia? Será que vai ser a TV Bahia? Mas vai ser de graça? Ah, é caríssimo, cara. É caríssimo. Ainda vai vender para o Estado, em parceria com o Rui Costa, para ter toda a Bahia. É a única emissora que pega toda a Bahia, cara. É muito dinheiro. Aí a Rede Globo vai fazer pelo jeito, a epidemia não vai ser ruim para todo mundo, não, viu? Não. Quem mais pega dinheiro com a epidemia... Eu queria só pedir uma pausa em você aí, que você falou de algo que eu ia falar no início, mas a empolgação termina atropelando. Hoje é o dia do pedagogo, da pedagoga, né? São as pessoas que são vamos dizer assim, a alma da educação, né? A estrutura da educação. Sem pedagogo não há educação transformadora. Então, um abraço aí para todos os pedagogos e pedagogas. Alguns estão aqui nos assistindo, certo? Olha, Viviane Bandeira mandou aqui uma pergunta para você, né? Mas antes da pergunta dela, eu queria concordar aí com a sua opinião, certo? O nível de inclusão, o padrão de inclusão, né, nas mídias digitais, ele é diferenciado. Ele tem um recorte, ele tem um recorte etário, vamos dizer assim, né? O que não atinge, né, esse público aí de 51 milhões, que na maioria é jovens, né? É composta de jovens e que, portanto, não tem esse... Mas dentro desse recorte etário, há um outro recorte, que é o de poder econômico, é de classe social. Então, não basta você ter um telefone, como a maioria dos meninos tem na escola, para dizer que você está incluído desse ponto de vista de utilizar essas ferramentas pedagógicas. No máximo, você está usando o Zap. No máximo, você está usando o Zap. Então, há um nível diferenciado. As próprias escolas também precisariam ter uma estrutura tecnológica, né, para trabalhar com isso. E a própria secretaria precisaria ter uma equipe de suporte o suficiente, tanto do ponto de vista de qualificação, quanto do ponto de vista de número, de quantidade, para dar esse suporte aos professores da Bahia toda, porque essas mídias têm suas incongruências, suas inconformidades, como diz o outro, né? E que, portanto, eu estou trabalhando com isso agora, estou vendo, né, o nível de, vamos dizer assim, de lacuna que existe e que precisaria, para a rede toda, de ter esse tipo de atividade. Mas eu acho que a gente poderia compreender o seguinte, olha, o que é fundamental é manter o isolamento social, não tem outra alternativa nesse momento, né? E dentro desse quadro de isolamento social, não tem como pensar no retorno às aulas, porque seria um fator de recrudescimento dessa pandemia, dessa epidemia, né? E teria um custo social, né, muito grande, incomensurável, tanto para os alunos como também para os professores. Então, a sala de aula se tornaria o epicentro, né, dessa epidemia nessas condições de hoje. Então, para voltar às aulas, teria que ter um quadro de segurança e teria que ter, inclusive, um plano, né, de retorno às aulas. Você falou aí de uma situação muito, muito séria. Salas com 30 alunos, vai ser possível trabalhar com sala com 30 alunos? Vai ter como, entendeu? E é quando a gente sabe que essa questão numérica termina sendo um elemento que é levado em conta para você
trabalhar a formação de salas de aula e tal. Até a epidemia, a Secretaria de Educação não aceitava turmas com menos de 15 alunos. Começava a turma com 30 alunos, aí no meio do ano só tinha 12 ou 13, porque a evasão escolar é incontrolável, porque são outros fatores que a gente não tem na governança, mandava fechar aquela turma. E agora, no retorno às aulas, vai continuar o mesmo padrão? Então, essa é uma questão. E não dá para ser no improviso, no acho e tal, tem que ter um plano, e aí é um problema que a Secretaria de Educação tem que resolver. Com certeza, a PLB Sindicato contribuirá, e os professores também contribuirão nesse sentido. Mas a pergunta que tem aqui é o seguinte, Rui, com relação à entrega dos cartões do auxílio alimentação, no valor de R$ 55, as escolas ficarão responsáveis pela entrega? Você sabe informar sobre isso? Segundo, Olha, esses cartões, eles ainda estão bloqueados? O aluno vai ter que desbloquear? É na rede? É no próprio mercado que vai desbloquear? E já tem grana lá na conta para ele usar? olha, primeiro nós dissemos ao secretário de que, se é para salvar a vida, teria que ter um planejamento para entregar esses cartões. Porque, eu não sei se você sabe, Everaldo ou Viviane que perguntou, as escolas viraram, o pessoal do tráfico de drogas está de olho nas escolas. Por quê? Esses cartões que estão dentro das escolas, eles geram uma fortuna, cara. Eles serão desbloqueados automaticamente depois de 3 dias. E os que ficaram na escola? Eu acho um perigo muito grande, diretor de escola, vice-diretor, se expor dessa forma. Poderia haver uma outra maneira de entregar os cartões, porque esses meninos precisam. Vocês estão vendo que são 800 mil alunos que precisam de R$ 55. Vocês viram que foi aquela tragédia de ficar na porta do açaí, na porta da cesta do povo, para pegar. Não é nem o dinheiro, é pegar a comida, porque tinha que trocar por mercadoria. Então, nós já dissemos ao secretário que é muito perigoso e queremos ter uma saída. Eu acho que tem que encontrar uma saída para que os alunos cheguem na ponta esses cartões e não exponham os diretores, vice-diretores e a escola, porque vai ser objeto de cobiça dos traficantes, do tráfico de droga, sabendo que esses cartões, se você tem, Everaldo, 1.000 cartões numa escola, você tem R$ 55 mil, cara, dentro da escola. É uma tragédia. É uma tragédia, né? Então, acho que tem que ver isso com cuidado para que a gente não entre numa paranoia pior. Nós estamos, você não perguntou, nós estamos fazendo acolhimento social também. Pedimos ao secretário para ele estar bancando, porque o que tem, Everaldo, de professor em depressão dentro de casa, não está. Muita gente mora sozinho, então não tem acolhimento social. E nós estamos recebendo um contingente muito grande, na Bahia toda, a Pereira está fazendo isso, contratando psicólogo, e o governo agora resolveu fazer uma licitação, sair um edital e vai bancar em todos os NTS psicólogo para que as pessoas possam ter, porque as pessoas estão desesperadas. Todo dia... Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu tenho que fazer essa pergunta que depende do seu tempo. A nossa audiência aqui está muito boa. Os temas que você está tratando aí são temas importantíssimos. A interação é uma pena que a gente não possa ler aqui todas as perguntas, porque são muitas as pessoas que estão falando isso. Inclusive, quero registrar que a nossa deputada Olívia Santana entrou aí na nossa live, elogiou você e a nossa iniciativa aqui. A pergunta é o seguinte: daqui a 7 minutos acaba a live. A gente pode, aí depende do seu tempo, depois reiniciar a live, ficar pelo menos mais uns 10 minutos, ou você está com outra live agora e tem que sair? Eu tenho uma reunião às 18h30, uma outra. Depois vou ter uma às 19h30 com o pessoal do Maranhão. Eu posso ficar mais 10 minutos, não tem problema nenhum. Mais 10 minutos. Então, vocês que estão aí nos acompanhando, quando o Instagram encerrar, a gente reabre imediatamente. Vamos ficar mais 10 minutos aqui na presença aí do professor Rui. Então, professor, como você ia dizendo, né, essa questão desses cartões. Agora, o dinheiro está lá no banco? O dinheiro já está na conta? Já está na conta. O pessoal
está autorizado a fazer o cartão em qualquer loja. Em qualquer loja. Ele é um cartão de crédito. Ele tem um crédito de R$ 55. Esse cartão pode ser feito em qualquer loja que tenha credenciamento de cartão. Na hora que ele pegar o cartão, o dinheiro já está lá. Ele pode gastar os R$ 55. Na Bahia não toda. Tem risco de dizer assim, tá aqui o cartão. Não, ele pega o cartão e está autorizado desbloqueia o cartão automaticamente 2, 3 dias depois, ele pode gastar os R$ 55. Pode Os gastar. alunos que estão aí nos assistindo, Douglas Reis, Buda Olodum, um abraço aí para Buda, certo? Deise Faleta também. Agora, professor, tem outra pergunta aqui de Mariana Silva, voltando àquela questão anterior. Depois a gente retoma essa outra questão. Ainda tem o Enem, que a gente vai falar um pouco sobre o Enem. Mas ela está falando o seguinte, nessa perspectiva real que você está falando, né? Como é que vai ser o final do ano? Vai ter um teste de nivelamento? Vai ser aquela forma de avaliação tradicional? Tem alguma ideia sobre isso? Olha, nós temos discutido se voltarmos, eu estou muito cético para isso, mas vai ter que voltar um dia. Mas não sei se vai ser setembro. Primeiro fazer um acolhimento social com os alunos e com os professores, que virão fragilizados. Muita gente tem parente na PLB, na direção da PLB, tem diversas pessoas, parentes, que pegaram o Covid e ficaram internadas em UTI. Imagine essas famílias que virão, dos estudantes, eles virão fragilizados com medo, porque se disser que vai ter aula, metade ou mais da metade nem pisa na escola com medo do Covid. Não vai pisar. Então, teremos que ter, primeiro, uma higienização em todas as escolas, um planejamento de que todas as... Você sabe, você é professor, tem escola que não tem nem água nem sabão. Então, vai ter que ter álcool gel, vai ter... Essas máscaras, elas só duram, a duração, segundo a recomendação médica, 2 horas. Como é que vai ter, então, para voltar sem máscara? Quantas máscaras teremos que usar? De que forma nós temos que falar? Como vai ser a distância? Então, tem uma série de coisas. Segundo, um acolhimento aos professores e aos coordenadores pedagógicos, a toda a comunidade. E terceiro, ver o que pode ser feito. O que pode ser feito, não vamos fazer, você ter uma ideia, eu fui contratado agora para falar para estudantes de colégio particular do 3º ano. Veja como eles estão adiantados. Querendo que eu fale sobre isso tudo, sobre conjuntura, colégios tradicionais de Salvador e de São Paulo também, como preparação para o Enem. Preparação para o Enem, que é você ter uma avaliação de conjuntura, ver o desdobramento, ter essa toda que a escola pública não dá. Então, como vai se dar, nós temos que ter uma meta. Eu acho que seria melhor, embora seja muito trágico, emendar os 2 anos. 20 e 21. Direto. É uma possibilidade. Uma coisa é você querer encerrar o ano de qualquer maneira. Isso você resolveu o problema fiscal. Mas não resolveu o problema educacional. Os meninos não tiveram acesso ao conhecimento. Boa ideia. Essa ideia é boa. Os meninos não tiveram acesso ao conhecimento. Os professores aproveita para dar... Aproveita aí para dar uma resposta a Jean Varela. Jean Varela fala o seguinte, não cabe agora o movimento sindical lutar também por uma nova agenda que inclua a universalização da internet e das novas tecnologias na educação? Nós estamos fazendo isso. Quando a gente diz que 60% não tem acesso à mídia, é necessário fazer políticas públicas que garanta isso. Mas não garanta numa emergência, que tenha uma garantia que seja uma política social. Nós estamos com uma agenda, que você falou aí, a do Enem. O Enem só foi adiado por pressão da sociedade e nós da PLB que entramos na Justiça Federal. É verdade. Deu um probleminha aí na internet de novo. Essa internet nossa... Olha, enquanto o professor Rui está com esse probleminha aí na internet, a rodinha está lá com ele, não está comigo. Se tivesse comigo,
Vai, professor. A internet está brigando com você aí, viu? Você foi falar Não, da Claro, da Oi, eles estão me empacotando. Mas diga lá. não, então a gente Ia não pode falando tratar dessa plataforma, né? de forma. Então a gente tem que encontrar. Quem tem que ter mais otimismo e mais esperança são os educadores. Os educadores. Nós vamos ter que encontrar saídas. Agora, não tem fórmula pronta, temos que nos reunir, temos que discutir, temos que ouvir todo mundo e encontrar saída que dê conta que o aluno não seja tão prejudicado como está sendo feito pelo Covid-19, que preservamos vida, vamos ter que preservar vida, porque o ano letivo pode não ser concluído, mas a vida tem que continuar. E a gente vai nessa linha. É nessa linha que a gente vai atuar. Então, fazer frente com uma agenda diferente, a PLB tem feito agendas diferentes. Agendas diferentes da luta em defesa do Enem, da luta em defesa do meio ambiente, da luta em defesa da discriminação racial, da luta em defesa da identidade de gênero. Nós temos feito tudo isso, né? E nós estamos fazendo uma pesquisa, Everaldo, de domingo para cá, cerca de 8 mil professores já responderam. Uma pesquisa que, assim, a posição da PLB em relação ao ano letivo é a seguinte. Como é que faz para responder essa pesquisa? Como é que faz? Tem um link que eu posso mandar para você. No site da PLB? Também tem. Então, já tem 8 mil respostas de professores. 8 mil. De domingo para cá, concordando que o ano letivo não deve começar enquanto tiver perigo de contágio de Covid-19 e que não deve ser introduzida EAD na educação básica de jeito nenhum. E que vamos continuar com o trabalho remoto, mas não conta como dia letivo, nem como atividade para contar como hora-aula. Não deve ser contado. E está sendo muito receptivo com 8 mil. Isso foi dito aqui por uma... Isso foi dito aqui por uma professora, salvo engano, foi a professora Juliette, que disse o seguinte, que essas atividades que estão sendo realizadas agora, via essas ferramentas pedagógicas, essas plataformas, que não pode contar para o ano letivo, que são atividades de suporte, né? Mas não pode contar com... Olha, queria registrar aqui Genivaldo Martins, meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Deixa eu ver aqui mais. Regina Beta aqui também, participando. Jean Varela deu uma resposta aqui. Rilson, professor Rilson, professor de Educação Física. Né? Diogo Rios, nosso superintendente da Sudeste, está aqui também com a gente. Marcos Pantera, que é um grande comunicador social lá do subúrbio. Anne Margarete Costa, um abraço. Deixa eu ver aqui, quem mais? Rama, aqui é porque a pessoa entra no Instagram com o nome de fantasia, fica difícil. Ramassa, está dizendo que o debate está pertinente. Douglas Reis. Clenildo está aqui desde o início com a gente também participando. Já falei de Regina Beta. Nilzene está agradecendo a gente aqui. A professor aqui, Elinies Proevene, professor Rui, beleza. Cabral também, Ivana Cabral, aliás, está aqui. Edneuza Oliveira também, Sônia Silva. Muita gente, professor, você ajudou aí na mobilização, viu? Não estou conhecendo todo mundo aqui, não. É isso aí. Elane também, bom debate. Que beleza. Elane é professora do Devoto. Professor, agora eu queria saber o seguinte. Elane é professora do Devoto, do Manuel Devoto. Dorival Caires também. Kleber Leite está aqui também. Kleber Leite participando. Luzia Moreno. Professor, nessa reunião que foi feita com a Secretaria de Educação, nós vamos falar no Enem quando a gente retomar aí logo em seguida, na segunda live, a gente fala do Enem. Certo? Que é o assunto que nós vai ficar uns 10 minutinhos conversando depois. Vamos aproveitar esse tempinho que sobra aqui, dessa primeira live, para dizer o seguinte. Tudo na educação hoje é um processo. Você vai lá no requerimento, dá entrada, tal, virtual, aquela coisa toda. Como é que estão esses processos dos professores durante esse período de pandemia, né? Principalmente de aposentadoria? Como é que está essa situação? A secretaria está colocando esses processos em movimento ou está lá dormindo, tranquilo, não está nem aí para
para a epidemia. Como é que Na, foi reu- esse na, re- processo? na, re- na reunião com o secretário, a diretoria da PLB falou do ano letivo, falou de educação à distância e também falou de aposentadoria, enquadramento, mudança de nível, dentre outras questões da categoria. Foi feito um mutirão. Já saíram mais de 1.000 aposentadorias. Mil aposentadorias. 1.000. Esse Agora, ano? Esse esse ano? ano. Mil. Nós estamos acompanhando. Tem relatório que ele manda para a PLB de quantas saem todos os dias. E vai zerar o estoque de aposentadoria. Só vão ficar algumas aposentadorias, tipo assim, alguém que tem um problema com o INSS que não deu a certidão. Todos serão aposentados. Aposentados em uma velocidade muito grande, muito grande. Eu estou preocupado, Everaldo, como você falou aí, é que o governo federal conseguiu, o Bolsonaro conseguiu vetar uma grande iniciativa do Movimento Sindical da Educação. Você sabe que nós iríamos ficar excluído durante até 2022, sem nenhum tipo de promoção, quinquênio, avanço, mudança de nível, tudo parado. Nós conseguimos fazer uma batalha nacional, pressionamos o Senado voltou atrás e incluiu os trabalhadores da educação para ter esse tipo de promoção. A Câmara aprovou por quase que unanimidade também essa questão, e Bolsonaro agora vetou. E vai ter uma reunião amanhã, vetou. E vai ter uma reunião com os governadores. Vai ter uma reunião com os governadores. Ele quer que os governadores apoiem o veto em troca de mandar o dinheiro para os estados. Para você ter uma ideia, se esse projeto, se ele não derrubar esse veto, nós vamos ficar congelados no tempo. O que é isso? Só contará até 2022 o tempo de serviço para aposentadoria. Se eu tenho uma licença-prêmio, eu tenho 3 anos, faltam 2 para conseguir uma licença-prêmio, está congelado. A partir de 22 eu começo de 3. Congelar o salário e as vantagens, o plano de carreira, congela tudo. É lei federal, foi aprovado no Congresso Nacional. Só que nós fomos incluídos por uma pressão que nós fizemos com os 39 deputados federais da Bahia. O Brasil todo se mobilizou, a CNTE, as centrais sindicais, mas isso também é uma aberração. A mesma coisa era o abono de permanência da rede estadual. O governador mandou a mensagem para acabar. Nós fizemos uma mobilização, mesmo remota, pedindo que mandasse para a Assembleia Legislativa, para todos... Professor, eu só quero lembrar que está faltando 1 minutinho e os nossos amigos que estão nos assistindo não saiam aí do nosso Instagram, que a gente vai recomeçar para ficar mais 10 minutos conversando, mas pode concluir. Quando interromper, a gente liga e você entra de novo. Então, nós fizemos uma pressão na Assembleia Legislativa, está sendo votado tudo de forma virtual, garantimos a manutenção do abono de permanência, mas ficou congelado até 2022. Ou seja, quem já tem o abono, quem deu entrada até hoje, está garantido. E só poderá dar entrada em 2022 no abono de permanência que foi aprovado na Assembleia Legislativa. E tem outras questões que estão sendo colocadas também no Plano Nacional, que é uma coisa que o governo quer agora reduzir salário do funcionalismo público, governo federal. E isso tem o apoio tem, porque no plano, no particular, o pessoal da rede particular já tem a lei que permite a redução de até 75%. Eles estão dizendo, fazendo uma campanha contra o funcionalismo público, puxado por Guedes puxou isso, de que vai insistir para que todo funcionalismo público também tenha redução, como tiveram os trabalhadores do setor privado. Então, nós temos muitos desafios, é uma época de resistir, nós estamos aí combatendo, temos que combater os dois, o vírus e o verme. O vírus é o Covid e o verme é Bolsonaro. Então, vou esperar reeditar, porque parece que o tempo vai acabar. É isso? Correto. Aí a gente vai encerrar agora, e aí fica um pouquinho, você entra de novo, viu? Aqui é coisa de 1 minuto. Vamos nessa.